Mas libertem-se de todo o peso que vocês têm, porque se eu cheguei aqui até agora, com as minhas mágoas, dores, amarguras, vocês também podem chegar muito longe. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InoveCast, aquele podcast onde ser real é muito bem-vindo. E falando de ser real, hoje nós temos uma convidada mais que especial. Ela é, meu Deus do céu, ela é a mulher que é referência internacional de lash design. Isso mesmo, vocês escutaram muito bem. E ela é cabo-verdiana. Nós vamos entrar um pouco na história de vida, de trabalho e como é essa cultura incrível que é a cultura de Cabo Verde. Mas, antes disso, você tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Já dá o seu like, se inscreve no nosso canal e eu tenho certeza que o episódio de hoje vai te inspirar de uma forma incrível. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar junto conosco hoje, Tati. Obrigada, Fernanda, pelo convite tão especial. E é com enorme prazer que eu estou aqui hoje para falar um bocadinho sobre mim e sobre a minha trajetória. Que bênção, que bom que você aceitou o nosso convite. E para mim é super importante porque você é a primeira cabo-verdiana que está no nosso podcast. É muito especial. Estou-me a sentir especial hoje. Que bom, que bom. Especial. Obrigada. Tati, vamos começar. Em que você quer começar? Com a sua parte do trabalho? Ou você quer começar já com a história de Cabo Verde, de como você chegou? Eu deixo você escolher hoje como nós vamos começar o nosso podcast. Podemos começar pela minha história. Sim. Pela sua história. Então, Tati, primeira coisa que eu gostaria de saber de você é quem é a Tati e de onde ela veio? As raízes reais de Cabo Verde. Então, a Tatiana Semedo é mãe, é filha e é irmã. Não nasci em Cabo Verde, sou de origem cabo-verdiana. Não nasci em Cabo Verde, mas os meus pais são cabo-verdianos. Eu nasci em Portugal, em Lisboa, e fui criada pela minha avó. Na época, a minha mãe trabalhava muito, porque ela é mãe solteira, então teve que trabalhar muito. Fui criada pela minha avó e foi numa pequena vila em Portugal onde eu cresci. Eu nasci, cresci e vivi até os meus 21 anos. Uau! Como foi a sua vinda para a Suíça, então? Conta pra gente um pouco. A minha vinda para a Suíça foi muito, muito engraçada, porque eu estava com meus 20 anos na época, e eu era para ir para Angola. Não era para vir para a Suíça, era para ir para Angola. Completamente diferente. Não tem nada a ver. E na altura eu tinha 2 irmãs que estavam aqui na Suíça e me convidaram. Eu, quando me lembro da Suíça, eu pensava nos desenhos animados Heidi. Sim. Uhum. Então pensei nesses desenhos animados e eu tive a minha irmã que me convidou para vir passar férias aqui. E nessa altura eu disse, não tenho nada a perder, tenho 20 aninhos, então vamos. E foi aí que eu decidi vir e cá fiquei até agora. Que incrível. Quer contar pra gente um pouco? Você está na parte francesa da Suíça, que é um pouco diferente da parte alemã. Exato. Quer contar pra gente um pouco como foi essa fase de adaptação sua? Você com a sua origem, digamos assim, cabo-verdiana, com toda essa mala que nós temos de virmos de um outro país. Exato. Como é que foi o tempo de adaptação na Suíça? Como eu digo, às vezes eu sou um camaleão. Onde eu for, eu adapto muito rápido. E vinda para a Suíça foi igual. Claro, a vida de Portugal era 24/24, 7/7. Então é muito movimento. Eu era jovem. Então quando eu vim para a Suíça, fui para uma zona que era muito calma. Muito calma, então para mim custou-me um bocadinho essa adaptação, mas como eu não tinha nada a perder, eu decidi ficar. Quando eu vim, trabalhei durante 6 meses, se não me engano, tornei a voltar para Portugal, porque já não queria ficar aqui, porque era muito, muito calmo. E quando eu cheguei a Portugal, a necessidade de ter essa independência era tão grande
que eu, depois que eu tornei a voltar das férias, eu fiquei e instalei. Não. Mas é verdade que a adaptação foi boa, porque eu tenho 2 irmãs que estavam cá e tenho muitos sobrinhos. Então os meus sobrinhos falavam comigo francês, então ia muito rápido e depois era uma zona que tem muitos portugueses, muito cabo-verdianos, então eu consegui adaptar muito rápido ao país. Que bom, que bom. Dentro da sua adaptação, pelo fato também, vou entrar num tema talvez um pouco difícil também agora nesse momento, você pelo fato de ser uma mulher linda, Obrigada. de pele negra, você sentiu algum momento um pouco de... eu queria buscar uma palavra bonita. Mas eu acho que qualquer palavra que eu venha buscar para falar não vai ser boa. Você sofreu algum tipo de preconceito? Eu mesma nunca sofri. Desde que eu vim para aqui, pensei que ia sofrer muito preconceito pela parte dos suíços, pela parte da maneira como eles são, mas eu vi que na Suíça é um país, não vou dizer que não existe racismo, porque existe, mas é tão bem camuflado que chega um momento que nós não o vemos e não o sentimos. Então, onde eu fui morar, a maior parte era só estrangeiros. Existia muito estrangeiro. Então, talvez não sentisse essa parte. Mas até hoje, já senti, agora na área que eu estou, sim, mas não diretamente. E essa foi a parte que me tocou muito mais na Suíça. Ok. Você, graças a Deus, você nunca aconteceu com você. Exato. E você tem contato com amigos, você participa de uma associação cabo-verdiana na sua cidade, onde você ajuda outras mulheres que estão vindo, outras pessoas que estão vindo para a Suíça ou que estão mudando para cá e gostariam de ter um apoio. Você participa de algo nessa área? Não, infelizmente não participou. Existe a associação que fizeram agora na zona de Bull. Existem muitas associações na Suíça, mas não faço parte de nenhuma. Infelizmente, por enquanto, porque existe muita crença cabo-verdiana que é preciso ser cortada neste momento e é nessa parte que precisamos de tocar. Não só na parte das festas, porque quem conhece Cabo Verde é festa, mas existe muita parte que a gente tem que trabalhar por dentro e por isso é que eu ainda não faço parte, porque a comunidade cabo-verdiana precisa de ser ali... como é que se diz? Alinhada. Então existe muita coisa que ainda a gente precisa de conhecer para depois eu poder fazer parte de uma comunidade. Você está falando sobre algumas coisas que eu, particularmente, por não pertencer à comunidade, não conheço. Quer abrir um pouquinho mais o jogo para a gente? Então, quais seriam essas coisas que deveriam ser remodeladas para que fosse melhor para as pessoas cabo-verdianas que vivem fora do país? Exato. É assim, nós cabo-verdianos temos uma cultura de festa, somos pessoas alegres, somos pessoas que ajudamos muito ao próximo. Só que viemos de uma cultura onde tudo era fechado. Então, eu posso falar aqui numa pequena coisinha simples. Eu, quando tive a minha menstruação pela primeira vez, ninguém podia saber. Neste caso, o facto de eu morar na minha casa com meus primos, eu tinha que ter tudo muito bem escondidinho, como se não existisse, que é algo que existe, é normal, mas para nós tínhamos tanto medo de mostrar aquilo como se fosse algo do mal e que não se pode. Então, já faz 36 anos que eu estou neste mundo, então existe muita coisa fechada que a gente não pode partilhar, ou por medo de ser criticado, ou por medo de não ser entendido. Então, a cultura cabo-verdiana é muito festiva, é uma cultura enorme, linda, maravilhosa, mas existe muita coisa que a gente precisa de alinhar, tanto a nível espiritual como a nível pessoal.
Exato. Qual é a religião Nós somos predominante? católicos. Ok, católico. Mas já existe também, depois do catolicismo, qual é o outro tipo de religião que predomina? Existe o Testemunho de Jeová, agora existem muitas outras religiões também que estão-se a adaptar ao país, mas é verdade que Cabo Verde são 10 ilhas, então são ilhas, é tudo muito afastado. E assim, uma predominante mesmo é só o católico. Ok. São 10 ilhas. São 10 ilhas, sim. E cada uma com a sua natureza Exatamente. magnífica. Existe entre uma ilha e outra algum tipo de rivalidade ou de essa ilha é melhor do que a outra? Ah, você já está rindo. E esta parte aqui não devia falar, mas existe sim, porque a gente tem a ilha de Santo Antão, São Vicente, são ilhas que existem pessoas que são mais claras e existem ilhas que são pessoas mais escuras. Então existe um bocadinho de rivalidade, porque essas ilhas foram conquistadas por americanos, então a junção fez mulheres de cores claras com o cabelo mais liso, mais cacheado. E existem ilhas onde a mulher é mais escura e tem o cabelo mais crespo. Então existe aí uma pequena rivalidade, mas sem nada de mal. É só mesmo por isso. Sim, uma diversidade que nós, no Brasil, também Tem temos muito. Exato. E é uma diversidade muito linda. É. É muito linda, porque a pele negra é uma pele linda. A minha mãe era negra. Assim, bem morena. Antigamente as pessoas diziam, ela é morena escura. Não, ela é negra. Exato. E eu tenho muito orgulho disso, porque através dela, claro, meu pai era branco, minha morena, assim, moreno claro, branco. Minha mãe negra, e eu saí essa misturinha, como você disse, que é essa mistura que tem. Mas o Brasil tem uma diversificação de pele tão linda. E vamos e venhamos, gente. Vamos lá que eu vou falar diretamente para vocês aqui. Não, me dá do meio, por favor, porque eu quero que as pessoas vejam essa mulher linda que está aqui à minha frente. Vamos e venhamos. Eu lembro da minha mãe, e ela, como eu falei, ela era negra, e a pele é maravilhosa. Olha a pele desta mulher, coisa mais linda. E vocês parecem, e ainda bem que eu tenho esse sangue dentro de mim, que não envelhece. É melanina. Ajuda muito. Ajuda. E assim, é algo lindo. Eu digo que é algo lindo a nossa pele, o nosso cabelo. Então, eu queria entrar também, falando sobre isso, eu queria entrar um pouco no tema. Como são as mulheres cabo-verdianas? Você trabalha na área da beleza. Exato. Como elas lidam com essa coisa do... o cabelo, umas são mais crespos, outras são menos. Existe ainda um tabu, como no Brasil. No Brasil, hoje em dia, não mais. Mas antigamente, quem tinha o cabelo como eu, ia pra prancha, alisar, porque isso aqui não trazia uma coisa arrumadinha, a mulher não tá arrumadinha, fina. Tem muita gente que ainda pensa desse jeito. É assim, na nossa cultura já não existe, graças a Deus, tanto que eu sou careca, né? Então, já não é um tabu tão grande. Se calhar em certas zonas, sim, em Cabo Verde, talvez, mas já não é algo que é tão diferenciado neste momento. Uma mulher crespa, uma mulher com o cabelo liso. Então, agora, como se diz, a nossa cultura já não é tão vista, porque pode-se confundir com outra cultura. Então a gente fundiu um bocadinho em outras culturas e aceitamos muito mais as nossas raízes. Sim, sim. E existe um tipo de roupa específica que vocês usam no Cabo Verde? Existe, que é o bubu. É o nosso vestido. A gente pode falar, se eu falar um bocadinho, parece os vestidos do Iemanjá. Sim. Mas é tudo padronizado, tudo cheio de cores. Então é o vestido que a gente usa em Cabo Verde, basicamente. Em Cabo Verde, em qualquer parte, para nos sentirmos à vontade, em casa. Então, basicamente, são esse, é o bubu. E vocês usam também, eu já vi... Como se chama? Os lenços. Os lenços. A gente usa lenços. Meu marido, normalmente, ele não gosta, não. Né, marido? Hoje, meu marido tá de produção, gente. Atrás das câmeras. Eu gosto de fazer trança, eu gosto de botar aqueles turbantes, aquelas coisas assim. Ele, de vez em quando, diz assim, você tá voltando às suas origens, né? Eu digo, eu estou voltando. E é lindo. É bonito, é muito lindo mesmo. E vocês usam todos os dias? Em Cabo Verde, sim.
Eu lembro-me da minha avó até hoje, e a minha mãe neste caso, posso falar também, a minha mãe até hoje, ela usa o lencinho dela na cabeça. Sim. Todos os dias. Para onde ela for, para onde ela... Sempre. Tem algum significado esse lenço na cabeça? Tem algum Bruch, que se diz em alemão, mas tem algum significado deste lenço na cabeça? Porque eu sei que alguns têm um laço na frente, outros é tipo um turbante. Basicamente, pela história que eu ouvi até agora, é que esse lenço ajuda a proteger o cabelo. Por detrás do lenço, o que existia é que as mulheres antigamente, elas pegavam no cabelo, enrolavam com uma corda e diziam que essa corda ajudava o cabelo a crescer. Então, para proteger o cabelo de sujidades, cozinha, porque as mulheres cabo-verdianas, elas cozinham muito e cozinham a lenha, então elas protegiam o cabelo com esse lenço. Ah, que lindo. Você costuma usar esse tipo de roupa aqui na Suíça? Não, porque não temos muitas pessoas que façam ou que vendam. Já comprei sim numa rapariga que faz, mas é verdade que ela faz roupas mais modernas com um padrão que a gente usa. Sim, que são lindas. Que é o wax. Então ela utiliza esses padrões para fazer roupas mais modernas, mas assim, roupas mesmo só mandando vir de Cabo Verde. Sim. Você costuma ir a Cabo Verde? Não, já não vou a Cabo Verde há faz 20 anos. Uau. A minha primeira vez e única até hoje. Sim. Uau, uau. Você veio de Portugal para cá, vive na Suíça. Existe dentro de você uma saudade, digamos assim, de algo que... Você tem a sensação de que pelo fato de você não ter vivido em Cabo Verde, mas ser cabo-verdiana, que te falta algo? Ainda agora vim no carro a falar com o meu marido da história que a gente diz que não podemos dizer que somos cabo-verdianas por não ter nascido em Cabo Verde. E é verdade que eu não vivi em Cabo Verde, mas eu fui criada por mãe e avó cabo-verdiana. E a minha avó era muito crente. Então, a minha casa era... Estando em Portugal, era... Não sei se vocês também eram estantes enormes, cheio de copos de cristais, cheio daqueles pratos bonitos, mas ninguém podia tocar. Só a visita é que podia tocar. E eram santos em todos os lados. Então, não vivi em Cabo Verde, mas cresci dentro de uma casa onde as raízes cabo-verdianas eram obrigatórias. A missa do domingo era todos. A missa do galo obrigatória. Nós paríamos para a missa, tínhamos aquele vestidinho e aqueles sapatos pretos onde a gente metia. Então, eu considero-me, sim, cabo-verdiana, mesmo não ter nascido, mas considero cabo-verdiana, sei falar a língua também. E a zona onde eu cresci, a minha aldeia, majoritariamente é só cabo-verdianos, então... Sim, que lindo, que lindo. É, assim, pelo fato de você não ter vivido em Cabo Verde, isso não tira a sua essência, como você falou, porque você recebeu isso da sua casa. Isso é muito lindo, porque o que eu vejo aqui muitas vezes é que eu sou brasileira, tenho filho na Suíça, e eu ensino meu filho as nossas tradições brasileiras. Falo com ele português, para que ele se sinta brasileiro. E ele se sente brasileiro. Né? Então, assim, quando você pergunta para ele, você veio da onde? Você diz, você é suíço. Ele, não, eu sou brasileiro. Eu nasci na Suíça, mas eu sou brasileira. São os dois, mamãe. Mas eu sou brasileiro porque você, papai, é brasileiro. Pronto, é isso mesmo. A importância, então, talvez, uma das coisas que eu gostaria que você já passasse para as pessoas que estão vendo esse podcast agora, a importância de se manter a cultura de onde você veio, de onde você nasceu, ou as suas raízes, mesmo vivendo em outro país. Aí eu queria aproveitar, porque você viveu isso, e falar a importância para as outras pessoas. É muito importante nós, como estrangeiros aqui na Suíça ou em qualquer outra parte do mundo, ensinar as nossas culturas, as nossas raízes. Eu tento neste momento ensinar os meus filhos. De pequenino não ensinei, mas agora ensino. Eles sabem falar português, eles percebem o português. A gente fala com eles crioulo. Eles entendem um bocadinho menos, porque infelizmente com a nossa sociedade é uma mistura de português e cabo-verdiano, então. Mas todas as festas que existem,
festas cabo-verdianas, eu tento levar os meus filhos, então eles se sentem acolhidos pela cor da pele, primeiro, porque é tanta gente com a mesma cor da pele, e pela festa, pelo amor, pelo carinho, porque a cultura cabo-verdiana ela é uma cultura tão boa, mas tão boa, tanto nos bons momentos como nos maus, nós damos sempre a mão. Então, se vocês conseguirem, vocês cabo-verdianos espalhados pelo mundo, tentem passar a vossa cultura aos vossos filhos, porque não se pode perder. É uma cultura tão linda que não pode ficar perdida. E os nossos filhos nunca conhecerem de onde vêm. Os meus filhos conhecem os avós, eles conhecem os bisavós, eles conhecem os primos. Então é uma cultura muito variada. Então temos que nos conhecer e temos que partilhar isso com os nossos filhos para que eles possam continuar de geração em geração. Que lindo, que lindo. Eu acho isso muito importante para a saúde histórica, digamos assim, da família. As raízes de onde nós viemos, os nossos pais. Porque quando eu vejo você falar da sua avó, da sua mãe, eu vejo o brilho no seu olhar, eu vejo o sorriso que vem no teu rosto, porque eles deixaram um legado de raízes em você. Exatamente. E isso é muito importante. Eu quero saber um pouco também, Tati, sobre você, como eu já falei antes, uma mulher de um outro país, pele diferente como eu também. Existe alguma história que você deseja dividir conosco sobre algo que você acha que é um tema muito importante? E muito tabu, tem. E muito tabu? Tem uma história que eu pensei muito, muito antes de vir aqui falar, porque é uma história que só agora que eu consegui ficar resolvida. Eu sou filha de mãe solteira, nós somos 4 filhos e a minha mãe criou-nos a nós. Dentro de casa, com aquilo que ela pôde, com aquilo que ela conseguiu meter, com aquilo que ela fez e pôde fazer por nós todos. Esta história toca um bocadinho porque toca muito a minha mãe e a minha mãe na época quando ela emigrou para Cabo Verde não, para Portugal, ela teve que deixar uma filha de 9 meses e até hoje eu não conheço a minha irmã mais velha. Então nessa história o que aconteceu, acho que muitos que estão aqui vão saber e vai tocar muito, porque é verdade que antigamente muita coisa acontecia, não existia barcos, não existia telefones, não existia o contacto. E quando ela deixou essa filha de 9 meses, ela deixou a cargo da minha avó, estava em Cabo Verde, e a minha avó tomou conta dessa minha irmã. Ela se chama Ana Paula. Só que, como antigamente não existia muito contacto, a minha mãe tentava trazer, depois dela ter documentação portuguesa, ela tentou trazer a minha irmã para Portugal. Só que, como eu digo, antigamente as pessoas eram um bocadinho, não posso dizer mais porque eu também não sei da história toda, mas gostavam muito de dinheiro. Então o que faziam? Minha mãe mandava dinheiro e elas pegavam, metiam no bolso e contavam histórias à minha irmã. Dizer, a tua mãe não te quer, ou a tua mãe não, agora está preocupada com outras coisas, ou a tua mãe... E neste tudo, a minha avó conseguiu vir para Portugal para tomar conta de nós, porque agora éramos 3, e a minha avó veio e a minha irmã ficou. Pelo que disseram, foi uma tia que não quis que viesse, ou mandou outro filho, uma história aí por trás. Há 5 anos atrás... Há 5 anos ou 6 anos, a minha mãe voltou a Cabo Verde, que não queria. Ela foi conhecer a filha dela, que tinha 50 e tal anos, que ela deixou com 9 meses em Cabo Verde. Então, essa história é uma história que muita gente passa, ou que ainda está a passar. O facto de não poder conhecer os pais biológicos, ou o facto de não terem a oportunidade de viajar para Portugal ou para outro país. Porque que eu toquei nessa história foi porque muita gente pensa que o facto de a gente ter saído do país ou estar a morar num país estrangeiro, não estamos a passar necessidade, que a gente está bem da vida, e não foi bem assim. No caso da minha mãe, ela teve que lutar por 3 filhos
mãe solteira, ela trabalhava das 8 à meia-noite todos os dias para poder dar alguma coisa aos filhos. E muita gente pensava que ela estava a viver uma vida de luxo. E isso acontece com muita gente, eu penso também brasileiros, seja o que for, acontece, que é uma história mal contada. E nós em Cabo Verde temos o vício de julgar alguém por não saber a história toda. Eu até hoje, infelizmente, tenho 36 anos, a minha irmã tem 50 e alguma coisa. Não conheci, não tive a oportunidade de conhecer a minha irmã. Ela tem filhos, tem netos e tem bisnetos. Então, o que eu quero dizer é que este tabu na comunidade cabo-verdiana tinha que ser um tabu que tinha que ser cortado. Tinha que ser mostrado, tinha que ser falado em termos de dizer que nós, estando no estrangeiro, também passamos por muita dificuldade e muito mais, porque não temos família, não temos amigos, não temos mãe para abraçar, não temos ninguém. Então, encontramos-nos sozinhos e muita gente que está lá não tem a noção disso. Eu vim para a Suíça, graças a Deus, vim para a casa de uma irmã, mas é aquele tabu. Eu nunca contei à minha mãe as coisas que eu passava aqui para guardar-lhe, mas devemos todas falar do que é que se passa, porque é só assim nessa altura que a gente recebe o apoio que a gente precisa. Aquela palavra, vai, continua, vais conseguir, é o suficiente. Então, não escondam à vossa família, se vocês estiverem a passar por necessidades. Isso é uma coisa que a nossa comunidade tem muito, muito feito, e a partir de agora eu peço-vos, se vocês estiverem a passar por necessidades, contactem a vossa família, porque não é feio, não é triste. Vocês vão conseguir, sim, mas é bom partilhar o momento que vocês estão a viver. Não só na alegria, mas a tristeza também é para ser partilhada. Uau! Que história! É uma história muito... Eu super te entendo e compartilho do teu pedido, né, e da tua ideia nesse momento, porque é um tema que eu trago muitas vezes aqui também, sabe? Nós vivemos sim num país próspero, né? Mas nós temos tantas dificuldades dentro do nosso caminho, muitas vezes, que as pessoas que estão lá do outro lado, elas não veem, elas veem as nossas fotos bonitas, talvez, na neve, veem as fotos bonitas de uma cidade limpa e esquece, talvez, que primeiro que é um continente completamente diferente do nosso. São ideias completamente diferentes do nosso que eles têm e que nós, sim, principalmente aqueles que vêm para cá muito cedo, passam sim por algumas necessidades. E muita gente, Tati, trabalhando duro aqui para poder ajudar suas famílias, na sua terra natal. E muita gente vivendo no mínimo, do mínimo, do mínimo, para tá dando a possibilidade de um irmão, de um primo, tá fazendo uma faculdade. E eu acho isso muitas vezes... Quem vai ver esse podcast hoje vai dizer, Fernanda, você está sendo injusta muitas vezes, mas eu costumo dizer, e já falei em outros podcasts, que quanto do seu tempo você tem dado trabalhando duro em outro país, deixando seus filhos na mão de outras pessoas, tendo que trabalhar de 8 a 24, como ela acabou de falar, para mandar dinheiro para as pessoas no seu país de origem, mas você vive uma vida miserável aqui, muitas vezes. Lutando. Miserável que eu digo, gente, é porque você não tem qualidade de vida. Você não consegue nem cuidar dos seus filhos, porque você tem que deixar os seus filhos em outro lugar para poder dar a educação que eles precisam, né? Pagar o aluguel, pagar o seguro de saúde. Então, você que tem vivido isso todos os dias, eu peço para você que você... Não é que você não deva fazer, mas que você deva pensar 2 vezes em primeiramente, porque o dia que você não tiver força, quem é que vai cuidar de você? É isso que eu, falo muitas vezes, e até que ponto nossas mães, nossas tias,
E outras Marias e Fernandas e Tatis estão aí pelo mundo fazendo o que sua mãe fez. E sofrendo ao mesmo tempo. São duas coisas que eu tiro aqui do que você falou. Uma é você trabalhar todo o tempo e não poder estar com a sua família de verdade. E o outro é você não poder ver os seus filhos, como aconteceu com a sua mãe. E eu acredito que é uma ferida não só para sua mãe, mas também para você como irmã, para ela que está longe. Exato. Se a sua irmã estivesse vendo esse podcast, você quer aproveitar esse momento, Tati? E deixar fluir. E como se essa câmera aqui fosse a tua irmã e você dissesse para ela tudo aquilo que você quisesse, que você sempre quis falar e talvez não teve oportunidade, quem sabe ela vai ver. Então, o que para mim, eu dizia à minha irmã, se ela estivesse aqui, é que foi muito triste o que aconteceu com a minha mãe, sim. Para mim é uma pena, infelizmente, eu não poder a conhecer. E não sei se eu vou ter essa oportunidade de conhecer a minha irmã, porque era um sonho desde pequenina, porque toda a gente falava, a Paula é isto, a Paula é aquilo. Então é um sonho de criança. Acho que nós todos queremos conhecer os irmãos. Eu conheço todos, nós somos 8, e de pai e de mãe, então eu conheço todos, então ela é a única que eu não tive a oportunidade. Eu queria te dizer, Paula, mesmo por todas as... penso que passaste por muitas coisas, penso que tiveste muitos sacrifícios a fazer para os teus filhos, para os teus netos e sobrinhos e família. Mas a única coisa que eu queria te pedir era, se algum dia a mãe te magoou, ou se algum dia algum de nós fez alguma coisa, então que tu perdoasses dentro do teu coração, não vale a pena a gente levar isto para fora. A mãe foi uma pessoa que batalhou muito, ela batalhou todos os dias para trazer, não conseguiu, mas ela sofre muito com isso. E eu até hoje eu sinto a minha mãe a sofrer com isso. Mas se um dia puderes perdoá-la por tudo o que ela tentou fazer, mesmo que eu sei que tu não saibas de toda a história em si, acho que nunca nunca se vai saber, porque muita gente já morreu, muita gente já faleceu. Mas dentro do teu coração, tu puderes perdoar ela fez de tudo o que ela pôde, ela fez muito até por nós, tentou fazer com o que ela tinha, o que ela não tinha, o que ela podia, o que ela não podia. Mas a única coisa que eu te queria pedir hoje era, se puderes perdoar a tua mãe, seria perfeito. E assim acho que nós todas podemos partir, cada uma do seu lado. E um dia, se Deus quiser, penso o mais breve possível, de te conhecer diretamente, porque eu sou a única que não te conheço ainda, mas farei os meus possíveis para te conhecer, a ti e a tua linda família. Que lindo. Eu imagino que custa bastante. Custa. Sim. Muito. Sim. Eu sinto e eu sei o que você sente. Eu já falei em outros podcasts e quando eu tenho um tema que é muito parecido, eu costumo falar também que eu tenho também outros irmãos e tem uma história muito parecida com a tua. Okay. Né, de ter 2 irmãos que foram tirados da minha mãe. Minha mãe hoje não está mais junto conosco. E eu e minha irmã, quando fizemos, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, nós procuramos por aquele Brasil inteiro os nossos irmãos e encontramos os nossos irmãos. Okay. Mas eles já não queriam nos ver ou não queria estar junto conosco pelo fato de ter pensado, foi falado para eles que minha mãe tinha abandonado eles. Nós tivemos um encontro, eu conheci a Fátima, conheci o Henrique, que se chama, são mais velhos, muito mais velhos do que eu. Hoje eu também não sei onde eles se encontram, porque eles não quiseram manter o contato. E eu sinto a tua dor. Porque não é por opção deles e nem nossa, é porque a vida muitas vezes nos prega algumas peças e nós fazemos parte dela. Exato. Independente, mas aproveito esse momento teu para também passar essa mensagem para as outras pessoas, como você falou,
para que eles possam perceber que independente de qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida, pais e mães que se separam, e a maioria das vezes as crianças vão com a mãe e as mães não deixam os pais verem os filhos. O pai sai e rouba as crianças da mãe. Essas crianças não têm nenhuma culpa daquilo que se passou entre os adultos. Briga de marido e mulher, famílias, avós, eles não têm culpa. Então, deixa essas crianças de fora. Porque eles vão se tornar adolescentes e adultos, não vou dizer fora do comum, não é isso, mas com uma dor. E você talvez mãe, você talvez pai, você talvez vó, tio, que faz uma coisa do gênero, você está criando uma ferida dentro de alguém que não merece. Pela falta de discernimento de cada um de vocês que não conseguem colocar as coisas no lugar certo, resolver os seus problemas. Então, esse é um apelo que eu faço também, porque eu sinto a tua história, vivi um pouco também algo parecido, e é uma pena, porque eu queria simplesmente poder também ter esse contato, ligar, ver os sobrinhos e outras coisas mais, e nos foi tirado. E eu sou casada hoje, eu tenho filho, espero eu que nunca aconteça de eu me separar com meu esposo, mas uma das coisas que eu falo sempre é, independente do que acontecer entre eu e a minha vida matrimonial com meu esposo, nós vivemos muito bem. Para os fofoqueiros de plantão aí, nós vivemos muito bem, viu? Mas se acontecer, nunca que eu vou tirar a possibilidade do meu esposo continuar sendo o pai do meu filho. Porque isso machuca. Muito mesmo. E não machuca nós só, machuca eles, os nossos filhos. Então, obrigada, assim, de verdade, obrigada. Eu não esperava que nós fôssemos assim tão... fôssemos passar por esse momento tão gostoso, mas de verdade, Tati, tão gostoso. Porque eu costumo dizer que aqui no Inovecast é um lugar onde nós falamos de empreendedorismo, nós vamos chegar à mulher empreendedora maravilhosa que você é, a sua história de empreendedorismo. Mas antes disso, existe uma Tati que tem algo dentro dela que é para passar para as outras pessoas, que deve fazer esse apelo. E assim, eu continuo ainda nesse momento dizendo, Tati, se existe algo a mais que você queira, algum tema a mais que você queira tocar para que outras pessoas sejam sensibilizadas através da tua história, esse é o teu momento. Existe. Eu sou como eu disse, sou um camaleão. Existem muitas histórias que se passaram na minha vida e penso que passaram em muitas pessoas. E é uma história que me tocou há pouco tempo. É uma história que eu não contei para ninguém. Pouca gente da minha família sabe e hoje eu decidi que era um momento de falar e um momento de dizer as coisas como são. Eu há cerca de 3 anos passei por uma situação que não estava à espera, não vou falar aqui, porque toca a pessoas muito mais próximas e penso que não devo falar porque não é meu direito. Então, nessa altura, veio-me uma lembrança de quando eu era mais pequenina. Então, para assim explicar, eu sempre fui uma rapariga que gosto de farra, gosto de sair, gosto de passear. A mim me chamavam para ir para a discoteca, eu ia. Então eu sempre fui assim, de muita comunicação, muitas saídas, muitas voltas e reviravoltas. Quando eu cheguei aos meus 30, eu já tinha 3 filhos. Eu tinha meus 3 filhos e existia algo em mim que eu sou muito mãe galinha, mas era muito mãe galinha com a minha filha. E eu não sabia, não posso dizer que eu não sabia. Eu sabia de onde vinha, mas o porquê não sabia. Então, durante muito tempo andei à procura do porquê que eu sou muito protetora com a minha filha, do porquê. E chegou uma altura que eu parei, estagnei, deixei de sair, deixei de beber, parei quase tudo. E foi aí que eu entrei numa depressão
enorme. Muita gente não sabe, porque eu sou uma pessoa que é do automático. Então, eu posso estar mal, eu faço. Eu posso estar bem, eu faço. Então, eu tenho a minha continuidade, então nunca ninguém viu. Esse podcast que vai referir. E o que aconteceu nessa altura? Eu fui fazer uma terapia onde eu voltei atrás como criança. E essas terapias, como muitas pessoas já fizeram, outras não, foi uma das piores ou melhores coisas que me aconteceram, porque eu agora sei lidar com tudo. Então, uma das coisas que aconteceu, que eu me lembro, foi que eu tinha 6 anos, mais ou menos, e eu moro num bairro social, né? Onde toda a gente mora, e eu me lembro de ter voltado no tempo e ter voltado aos meus 6 anos. A minha avó ainda estava viva, a minha mãe não trabalhava. Então, o que é que aconteceu? Lembro-me de ter saído da escola, era por volta do meio-dia, 1 hora, e a descer, a gente vinha eu e as minhas colegas, e a gente a passar viu uma discussão entre duas pessoas, um homem. Era um homem que era multifacetado, ele fazia tudo. Há sempre assim nos bairros, há um homem que faz tudo. Então ele fazia eletricidade, fazia tudo. E naquele dia, onde eu morava, existiam as pessoas que roubavam a luz, que é os fios de luzes, para não pagar. E houve uma senhorazinha que pediu a esse senhor que fosse ver a luz que não estava a funcionar. E ele foi ver. Tinha um vizinho ao lado, porque esse senhor não morava ali ao pé, ele morava mais longe, que lhe viu. E eu estava passando naquele momento. E nessa vista, ele disse assim, sai daí, não tens de fazer nada aí. Ele disse assim, não foi a senhora que me disse e vou fazer isto, é rapidinho. Eu só me lembro do senhor ter entrado, eu ter passado, de repente só vi um tiro. Eu ouço ainda na minha cabeça. E eu só virei, o homem estava numa poste de luz. E eu virei e vi o homem a cair. Tinha 6 anos. Eu regressei no tempo. E eu agora, com esta idade, é que eu comecei a ver o porquê que eu tenho medo de poste de luz. E nessa regressão, isto é uma das histórias, nessa regressão eu voltei tão atrás no tempo que esta parte é um bocadinho mais difícil de dizer, que eu vi-me a ser abusada sexualmente por um dos, não posso estar aqui a falar nomes, mas por um dos familiares. E eu sabia que existia alguma coisa dentro de mim, até a época que eu sabia que existia alguma coisa, porque não era normal eu ser uma pessoa que gostasse de beber, que gostasse de sair. Então eu lembro-me de ter feito isto tudo, a minha trajetória era fugir de mim mesma. E eu fugi durante, posso dizer, 30 anos de mim mesma. Fugi. Eu era uma pessoa que comia muito, ou bebia muito, ou saía muito. Então, fugi de mim mesma durante esses 30 anos. E aos 30 anos, quando eu tive o meu terceiro filho, os meus 3 filhos, foi aí que eu tive medo pelos meus filhos. Porque, querendo ou não, quem tomava conta de nós eram os familiares. E os meus filhos tiveram que ser tomado, quem tivesse que tomar conta deles eram os familiares. Então, ao ponto de eu não deixar a minha filha sozinha com o meu sobrinho. Ao ponto de eu deixar, durante 2 anos, de falar com a minha irmã, porque ela levou para uma casa de um homem. Então, quando chegou a essa altura, eu parei e disse, não, Tati, alguma coisa tenho que fazer, continuo a fazer as minhas terapias, já está, como se diz, eu já perdoei quem fez, ainda está aqui dentro, né? Hoje acho que depois de hoje tudo está bem, mas a minha palavra hoje é dizer que a nossa cultura cabo-verdiana é muito fechada nesse ponto. Eu, na altura, não tinha ninguém que eu pudesse falar, porque a minha mãe trabalhava muito e a minha irmã e os meus irmãos eram muito mais velhos, então não estavam lá para mim. E eu tenho a certeza que temos muitas mulheres aqui com a minha idade ou mais velhas que passaram por isso. Então eu quero vos dizer,
Se vos aconteceu alguma coisa, não, a culpa não é vossa, nunca será culpa vossa, não é culpa minha, não é culpa vossa. Quem fez o mal é que tem culpa. Então, eu hoje não irei falar com as pessoas e dizer tu me fizeste mal. Eu só pedi a Deus para me dar coragem e lhes perdoar. Eu hoje perdoo as pessoas que me fizeram mal, porque costumo dizer muito isto à minha irmã. A gente, ao perdoar, a gente tira do nosso coração a dor. Porque a pessoa que fez, se calhar nem se lembra, ou também não lhe tocou tanto. Então, eu aconselho, porque eu sei que existem muitas mulheres cabo-verdianas que passaram por isso e têm no coração. Se vocês precisarem, façam uma terapia, sim. Terapia não é para malucos. Terapia é para nos ajudar muito e perdoem a essas pessoas. Falem com amigos, falem com família, falem com o vosso marido. Não existe mal. Só que vocês precisam de avançar. Eu hoje sou uma mulher, sim, sou uma mulher de sucesso, mas não é por eu ser uma mulher de sucesso que eu não passei por muitas coisas. Então eu vos peço a todas que se passaram por algo, falem com alguém, porque é sempre, sempre necessário de partilhar com alguém. Não guardem para vocês, porque é muito doloroso a gente guardar isso para dentro de nós. Então, se precisarem de alguma coisa, ou se precisarem de seja do que for, falem com a pessoa que esteja ao vosso lado. E se precisarem, podem me contactar, porque eu estarei ao vosso lado também. Uau! Eu sempre digo, Tati, que esse podcast, esse lugar aqui, me traz cada vez algo novo da parte de Deus. Porque esse é um tema que vira e mexe eu falo, é um tema importante e é um tema que tem que ser falado. Sim, sim, porque se você me permitir, Fala. tá? Se você me permitir, eu vou te fazer algumas perguntas específicas e você vai entender por quê. Tá? Se você não quiser responder, você não precisa. E quem tá aqui nesse podcast nesse momento, tá vendo esse podcast nesse momento, talvez você possa ir a alguns capítulos, alguns podcasts anteriores e vocês vão ver um pouquinho da minha história também. Então, conversar com alguém que compactua, digamos assim, da mesma experiência é libertador, como você falou. E é necessário. E é necessário, até mesmo para que vocês possam entender a importância de vocês, em casa, tomarem conta dos seus pequenos. Ela, aos 6 anos. Eu, aos 7. Então, assim, quanto tempo vocês, famílias, vão estar deixando com que esse tipo de coisa seja aceito dentro da tua casa? Quanto tempo você vai olhar para o abusador, para o tio, para o primo, para o irmão, para o pai, para quem for que seja, e aceitar que isso continue sendo feito dentro da tua casa, dentro da tua família? Sabe por quê? Agora eu falo com você de verdade. A responsabilidade não está somente em quem fez, como a Tati falou, não. A responsabilidade está em você, que olha tudo isso acontecer e não faz nada. E passa a mão por cima das pessoas que fazem isso. Você tem sua mão suja do mesmo jeito que essas pessoas. Então eu te pergunto hoje, que tá vendo esse podcast, quanto tempo você ainda vai ser conivente com essas pessoas? Você está vendo aqui, nesse momento, 2 mulheres.
duas mulheres que passaram pelo mesmo caso. Que, como você disse, não nos dói mais, porque a gente fala, porque a gente se emociona. Você tem raiva? Já tive muita raiva. Eu continuo tendo raiva. Já tive muita mesmo tendo perdoado. Mas eu tenho raiva com essas pessoas, de verdade. Como eu falei anteriormente, que estão vendo acontecer dentro das suas casas, dentro dos sobradinhos. Acontecer e você não tem coragem de chamar quem tem que ser chamado para que isso não mais aconteça. Suas mãos estão sujas do mesmo jeito. Você não é melhor. E desculpa, eu fico com raiva. Eu fico com raiva. É teu direito, tens direito de ter raiva. Mas a minha raiva estava-me a fechar cada vez mais. Eu não posso. Eu tenho 3 filhos. Não posso. Então eu decidi perdoar e não ter raiva. Porque estava-me a comer por dentro. Sim. Então, como eu digo, a raiva é algo que é muito mau. Não para eles, porque eles não sabem. Não. É para nós. Então, posso dizer, hoje não tenho raiva, perdoo-os, não quero contacto. Sim. Não quero contacto. Bem longe. Não quero contacto. Mas, exatamente. Perdoo. E dentro desse tema ainda, porque você é uma das primeiras pessoas, já tive outras pessoas que falam sobre isso, mas nunca foram tão abertas a falar. Exato. Então, eu me sinto livre de poder te perguntar algumas coisas, porque ao mesmo tempo as perguntas que eu vou fazer para você, eu mesma vou responder também. Okay. Tá bem. Não é só para você, para que as pessoas possam entender o que se passa na cabeça das pessoas que passaram por isso. Tudo bem, você disse e eu concordo com você. A raiva, a minha também já passou. Já foi. Reconheço também na sua fala sobre o que você disse sobre os seus filhos. Eu vivo a mesma coisa com meu filho. Eu tenho um menino. Mas eu vivo a mesma... As primeiras idas para a escola do meu filho, para mim foram... Meu Deus do céu. De pensar que alguma coisa poderia estar acontecendo na escola. E a gente não sabe. E a gente não sabe. E eles são tão pequenininhos. E aqui na Suíça, eles vão para a escola sozinhos já. Então, assim, é tudo tão... Que uma das coisas que eu plantei na cabeça do meu filho, ninguém toca em você. Ninguém toca em você. Se forem brincar, até menino, coleguinha de escola, brincadeira de ficar pegando no bumbum, pegando no piu-piu, não deixa, chama o professor. Se for o professor e dizer que você tem que ficar calado, você grita. E a gente acaba passando, muitas vezes, essa fase. E eu tenho uma menina, né? Sim. Tudo começou na creche. Eu me levava ela para a creche com medo. Mas no dia que eu vi que tinha um rapaz na creche, na sala, um educador, sim, a minha paranoia começou a chegar ao ponto de eu ver a minha filha de cima a baixo. Não... É paranoico. A gente fica paranoica com isso. Eu agora, os meus filhos, eu levo-los para a escola e vou buscar. Sim. Então, eu tenho uma ligação com os meus filhos que eu digo assim, que é um grupo de fofoqueiros. Nós somos. Então, no final da noite, a gente sente, eu tenho que saber tudo o que aconteceu. Porque é que estás triste? Tens que me dizer porque é que estás triste. Porque te aleijaste no rabo. Como é que te aleijaste no rabo? Tenho que saber tudo. Então, eu virei essa minha dor em paranoia. Sim. Neste momento. Sim. Uma coisa que você falou também, que eu acho que é muito interessante nós tocarmos nesse ponto para as mulheres que sofreram a mesma coisa que nós sofremos, sobre falar com os seus esposos. Por quê? Aí vem uma pergunta e a resposta ao mesmo tempo, e é uma pergunta para você. Você disse que gostava de sair, de ir para curtir a noite, exato, outras coisas mais. E é muito difícil de nós vermos alguém que sofreu o que nós sofremos ir para um lado muito promíscuo. Nós somos abertas, saímos, exato, falamos com todo mundo, mas ao mesmo tempo, para a parte sexual,
pelo menos o meu caso foi assim, eu sempre fui mais retraída. E a importância de você ter o seu parceiro, tá? Eu fiz isso na minha vida. Eu já fui casada anteriormente, antes do meu esposo, e eu sempre levava isso junto comigo. O ato em si não era algo prazeroso para mim, não era algo normal. Eu era cheia de tabelas a cumprir comigo mesma, por não me sentir tão livre. E no momento em que eu resolvi me curar, a primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei o meu esposo, o meu futuro esposo, na época até então, e nós tivemos uma conversa muito séria do que eu esperava da vida, e que nós já estávamos começando a realmente ficar sérios, chegou o momento em que eu abri o jogo para ele. Eu falei, olha só, isso aconteceu. Você não tem uma mulher normal diante de ti, digamos assim. Aqui, claro, eu sou uma mulher normal, gente. Sim, exatamente. Mas aqui dentro existem outras coisas que devem ser trabalhadas para que nós possamos ter liberdade e nos sentir bem naquilo que nós estamos fazendo. Como é que foi com você? Eu, até então, foi como eu disse, eu fazia de tudo para esquecer. Então, a nossa relação, quando a gente começou, havia certas coisas que mesmo ele me dizia, mas tu também não deixas tocar. Ou, fogo, devias ser mais aberta para mim, devias... eu sou teu marido, eu estou contigo, devias ser mais aberta. Mas até ao ponto nunca me chegou essa história. E foi quando chegou, que caiu em mim, ao voltar atrás, é que as coisas foram mais difíceis. Porque eu tive que lidar comigo, tive que lidar com o toque dele, que para mim já não era igual. Porque tudo, a cada vez que ele me tocava, tinha aquela gatilho. lembrança. Então, quando eu lhe contei, tornou-se muito mais fácil. Ele apoiou-me, ficou triste. Mas não foi um homem que disse assim, não, já não te quero mais, tu... Não. Apoiou-me, até agora me apoia. Ele sabe muito bem que comigo tem que ser diferente, tem que escolher de outras maneiras, tem que ser de maneira diferente. Mas é verdade que até eu descobri mesmo, não tive muita diferença, porque eu esqueci. Eu acho que eu meti aquilo por detrás, exatamente. Então não me lembrava. Assim, existia assim coisas que eu não fazia porque, não sei, era mecanismo, então não fazia. Mas depois que começou, que me veio isso de novo, aí já foi muito difícil. E isso é muito normal. Você colocar essas experiências ruins dentro de uma caixinha. Exato. Eu fiz isso também, mas eu me lembrava, com diferença de que eu me lembrava. Só que eu coloquei numa caixinha e muitas vezes a minha caixinha era, será que realmente aconteceu? Pois. Não. E também porque algumas pessoas em volta dizem, não aconteceu, não foi. Aquela coisa, né? Exato. Que a família quer esconder e você é tão pequena e pensa, não vai lembrar. Mas lembra. E justamente essa coisa de você ter uma regressão, isso me aconteceu também em um retiro espiritual. Ok. Onde tinha uma pessoa que estava ali levando aquele retiro e dizia, agora nós vamos lá naquele lugar, vamos abrir essas caixinhas e aí eu me vi justamente como vi no lugar acontecer, mas com uma diferença que eu sabia, eu só tinha em mente, será que me levaram para o hospital só porque um louco me deu um tablete de louco para eu não ficar tão bem mentalmente? Então, é muita coisa que acontece dentro de nós, mulheres, que deve ser, sim, conversado, que deve, sim, ser falado. E você que passou por isso, é muito importante que você converse com o seu cônjuge. Se você não teve coragem até então, se abra, porque ele é um homem que está do teu lado. E talvez o teu matrimônio, o teu casamento esteja em perigo porque você justamente não contou o que é necessário ser falado para ele. Porque se ele te ama, ele vai não só te aceitar,
mas ele vai cuidar de você até mesmo mentalmente, para que você se sinta bem ao exercer o seu papel de esposa. Então, eu quero te encorajar de verdade. Eu sou hoje uma mulher de mais de 45 para cima. Hoje vivo uma vida plena, sexualmente, posso dizer também, com o meu esposo. Curto, de verdade, hoje eu curto ter esses momentos com ele. Mas por quê? Porque eu tive a coragem de me abrir e dizer para ele, faz atenção nisso e nisso aqui. Nós vamos trabalhar juntos. E nós trabalhamos, eu posso falar pela minha vivência, nós trabalhamos dentro disso para que eu, como mulher, me sinta bem, fazendo o meu papel de mulher, que é muito bom. Sexo é bom. É muito bom. É bom. Dentro do casamento, então, melhor ainda. Porque deveria, né? Eu não vou dizer que é sempre assim, mas deveria ser um sexo seguro, onde você sabe que você está só com uma pessoa só. Então, assim, é muito bom. E vocês sabem que os homens, né, têm um nível alto de vontade. E aí, imagina, você se casa com uma mulher que não tem essa vontade toda. Então, assim, conversem. É o que eu peço para você com os seus esposos. E o que você falou, procure terapia. Exato. Porque eu procurei em Deus e fiz algumas terapias, mas eu procurei em Deus, no Espírito Santo, o que me fazia falta, o que me limpava, o que me fazia nova, o que tirava de mim toda aquela dor. Então, eu acredito que isso também pode acontecer com os outros. Sim, também, claro. se aconteceu conosco. Exatamente. Que podcast é esse? Meu Deus do céu. Hoje foi, hein? Eu não tinha ideia que nós iríamos, porque nós marcamos para fazer um podcast sobre empreendedorismo. Mas isso faz parte também da tua história. Exato. E aí nós vamos pincelar um pouco o empreendedorismo dentro desse podcast. Vamos, né? Vamos. E como você falou, se alguém quiser saber algo mais, quiser conversar com quem passou por isso, entre em contato com ela, entre em contato comigo. Vocês têm aqui duas mulheres incríveis, porque nós somos incríveis. Nós somos FODA. Somos filhas de um Deus Altíssimo. E nós, com certeza, podemos compartilhar e te entender se você quiser conversar conosco. E te ajudar, talvez, de alguma forma, a se deliberar. Exato. Dessas armadilhas, dessas algemas que as prendem, porque a nós não nos prende mais. Pois. Verdade? Nós já não. Já não. Amém. Coisa boa. Ai, eu acho que eu vou ter que fazer 2 podcasts. Eu acho que eu vou ter que trocar aqui de podcast. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas nós vamos ainda falar um pouco sobre o seu negócio, gente. Exato. Tatiana Semedo, Ateliê de Beauty Academy. Eu sou a primeira, gente, a ter o chapéu oficial. O chapéu oficial. Conta pra gente um pouco o que você faz. Então, o meu ateliê, ele está situado em Romão, em Friburgo. Neste momento, eu faço tudo que seja serviço na área da estética. É mais especializado para extensão de pestanas. E dou formações também na área da estética, tudo que seja extensão de pestanas, que as pessoas queiram fazer reciclagem, queiram aprender o que é este mundo enorme da extensão de pestanas. Então podem me contactar. A gente está situado em Friburgo. Pelo momento ainda não existe a parte digital, formações digitais, mas brevemente haverá e penso que vai continuar no bom caminho. Que maravilha. Olha, eu acho que é importante você falar que você tem referência internacional em lash design e você é uma Grandmaster. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o que é isto da Grandmaster? É uma pessoa que é formadora especializada na Suíça, que trabalhava com uma marca, e todas as minhas formações, todas as formações, os certificados eram certificados internacionais na Rússia e nos Estados Unidos. Então dava para o mundo todo. E existe ainda essa oportunidade de a gente poder dar formações a nível internacional
E para todas as pessoas que estejam interessadas, ainda é possível fazer essas formações até ao mês de junho de 2026. Ok. E depois não será... Não, depois será muito mais, mas não posso dizer agora. Ah, então vem novidades. Posso dizer agora. Coisa boa. Além de você ser Grandmaster e fundadora da academia, você já recebeu alguns prêmios? Já recebi o prémio de artista de destaque, que neste momento foi no ano de 2024. Recebi por apresentar o meu trabalho, por falar e subir em palcos. Eu agora sou uma palestrante, já palestrei em Portugal, aqui também em Berne, e agora vou para o Dubai palestrar, que é uma novidade. E mais palestras vêm, mas só que eu não posso dizer nada agora, tem que ficar tudo em sigilo. O de Dubai é em outubro, que eu vou palestrar lá para uma comunidade brasileira, portuguesa, que fala a língua portuguesa. Durante 5 dias, vamos ter 5 dias maravilhosos. Ainda tem algumas vagas, então é possível candidatar-se. Uau, então você que está vendo aí, entre em contato com você. Pode ser com você? Pode ser comigo, sim. Então você entra em contato, porque se você quiser participar como palestrante também. Palestrante ou convidada também. Como palestrante ou convidada em um evento em Dubai, não perca essa oportunidade. Em outubro. Do 5 ao 10 de outubro. Do 5 aos 10 de outubro, você vai ter a oportunidade de palestrar ou ser uma participante desse evento. Eu acho que eu vou querer me inscrever nesse negócio, Bora. viu? E eu sei com quem você está indo. Eu sei também. Uma das palestrantes, porque eu já vi na internet. Ok. Então, você está indo com a Tatiana, não é? Tatiana sou eu. Não, com a... Tamara. 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 Incrível, né? Ela é uma é uma incrível. mulher de força. Sim. Tamara. Beijo. Eu não sei se você... vem aqui, vamos aqui. Eu não sei se você vai ver esse podcast, mas eu te admiro. Eu fiz uma classe com você. Admiro demais o seu trabalho. Acho você uma super frau. Você já conhece ela pessoalmente, que eu sei que vocês estiveram juntas. E olha, parabéns pelo seu negócio. Quando vier à Suíça novamente, eu não vou aceitar um não de não vir aqui nesse podcast, viu? Já é um recado pra você, viu, Tamara? Ela é incrível, eu gosto muito do trabalho dela e que bom que você está indo com um grupo que realmente faz a diferença naquilo que é sobre apresentação, sobre eventos. Então, isso é muito bom. O que nós podemos esperar mais, digamos, da Tati? Um pouquinho, Tati. Um pouquinho. Muitas surpresas. Um spoiler pequeno. Vamos te ver em Zurique em algum momento palestrando? Está prevista, ainda não tenho data. Será que eu sei de alguma coisa que vocês não sabem? Está previsto, mas ainda não temos datas. Normalmente é em novembro. Sim. Só que ainda não tem datas fixas. Sim. E dentro das suas palestras, eu quero... para a gente já terminando esse podcast, dentro da tua palestra, são palestras sobre beleza, sobre beauty, sobre a tua história de vida? Eu comecei pela minha história de vida. As palestras eu tenho sido adicionada a cada palestra diferente. Eu comecei pela minha história de vida, agora estou a falar mais de negócios. Como sendo mulher negra, estando no mundo estrangeiro, como é que a gente tem que lidar em termos de pedir créditos? Porque é verdade que existe essa crença. Não é crença da parte dos outros, é crença nossa de não ir pedir porque nós somos negras. Então, eu tento neste momento tentar ajudar as mulheres, não só mulheres negras, mas as mulheres, mães, pode ser tias, mulheres de idade adulta, a tentarem cancelar essa crença e fazer com que evoluam e que sigam um bom trajeto. Porque eu vejo que eu lido com muitas mulheres, graças a Deus, eu tornei-me uma psicóloga de mulheres neste momento e vejo que muitas têm muitas crenças, sobretudo, eu ia falar francês, principalmente as mulheres estrangeiras na Suíça têm uma crença muito limitante que a gente veio para aqui só para trabalhar para os outros e não pode ser assim, a gente tem que trabalhar para nós naquilo que a gente gosta. Sim. Então, as minhas palestras hoje em dia é uma autoajuda para que elas saiam da sua casinha, possam evoluir muito e muito mais. Que maravilha, que maravilha. Espero em breve poder estar no mesmo palco que você palestrando, ou até mesmo sentada na plateia, vendo você brilhar, porque você merece. Obrigada.
Agora, eu tenho uma parte bem gostosa no meu podcast, que é o momento ping-pong. Eu sei que você não sabia disso, Não. porque é uma surpresa, mas não é mais uma surpresa, porque em todo episódio tem, mas todo mundo diz, o que será que ela vai perguntar agora? Nesse ping-pong eu falo alguma frase ou eu faço uma pergunta e você responde o que vem em mente, Ok. tá bom? Então vamos lá. Um livro que te marcou. Um livro que me marcou. Como é que ele se chama? Eu agora não me vem o nome à cabeça. É Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Uma frase que você leva para a vida. O que não me mata me torna mais forte. Tenho aqui. Em árabe. Uhum. Um erro que te ensinou muito. Confiança. Pode explicar um pouquinho melhor? Confiar nas pessoas erradas. Okay. Um hábito que mudou a sua vida. A consistência. Eu sou muito tudo ou nada. Eu agora tornei-me consistente. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. O maior desafio do empreendedorismo. A organização. Ai, verdade, gente. Esse também é o meu maior desafio. Custa. Custa. E eu acredito que em outros momentos nós podemos estar fazendo outro podcast falando somente sobre o desafio de sermos empreendedoras, mães. Mãe, tia, irmã, Exato. filha. Esposa e outras coisas mais. Exato. Sucesso para você é? Sucesso para mim é... Eu já me sinto. Já tenho sucesso. Sucesso para mim é estar feliz, amar o próximo e estar em paz. Muito bom. E para você que está aqui junto conosco, esse episódio foi um episódio, para mim, inspirador, um episódio tocante. E se você se identificou de alguma forma com a nossa história, tem um botãozinho aqui embaixo, você dá o like no botãozinho, escreve, comenta. Você acabou de ver um episódio onde 2 mulheres abriram seus corações, falando a visão nua e crua de como é a mente de alguém que passou por algo tão extremo, em uma idade tão frágil. Então, eu acho que o mínimo que você podia fazer é pegar esse episódio, passar para as tias, para as amigas, para quem for que seja, que você acha. Porque todo mundo tem um filho, todo mundo tem uma filha, todo mundo tem uma irmã. Então, eu acredito que nós podemos ajudar várias famílias e várias pessoas a entenderem o que se passa na nossa cabeça e também você pode salvar a vida de alguém mandando esse episódio além. Então, muito obrigada por estar aqui junto conosco. Eu desde já agradeço a cada um de vocês, aos nossos sponsores também, que vão estar aqui na tela. Nós vamos colocar o nome de cada um dos nossos sponsores. Muito obrigada, porque sem vocês isso aqui não seria possível. E agora, eu vou terminar esse episódio, sabe com o quê? Deixando com que a Tati dê um tchau final para vocês e que ela venha com a mensagem final, fechando esse podcast. Beijo para você, fique com Deus e até o próximo Inovecast, onde ser real é muito bem-vinda. Muito obrigada a todas e todos por terem visto este podcast. Agradeço a todas. Espero que ajude a muitas de vocês a darem o passo, a conseguir se libertar de tudo o que vocês passaram. Eu sei que nem toda a gente passou o que eu passei. Se calhar pior ou melhor, mas libertem-se de todo o peso que vocês têm, porque se eu cheguei aqui até agora com as minhas mágoas, dores, amarguras, vocês também podem chegar muito longe. Então não deixem que essa crença limitante não vos deixe avançar, vos bloqueie. Façam um esforço, consigam, procurem ajuda, procurem terapia, procurem o vosso marido, procurem a vossa mãe e libertem-se dessa dor que vocês
têm ou da bagagem, porque nós de geração em geração a gente tem muita bagagem dos nossos pais, e eu, Tatiana, decidi que a bagagem da minha mãe não vou carregar, e eu não vou passar a minha bagagem para a minha filha. Essa foi a minha decisão, e sei que tu que estás aí desse lado, toma essa decisão, não passes para os teus filhos a tua bagagem, liberta-te e deixa os teus filhos viverem da melhor maneira possível. Muito obrigada, meninas, por terem visto, meninas e meninos, e muito obrigada à Fernanda por ter-me convidado hoje. É com enorme prazer que eu vim aqui poder falar. Hoje é um dia que eu liberto-me de todas as minhas dores, é um dia que muita gente vai saber dessa história, tias, primos, eu nem sei como é que vai ser, mas é um dia que eu vou enfrentar o mundo da melhor maneira para que as minhas próximas gerações vivam mais descansados. Uau. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, obrigada, pessoal. Chegou